meus amigos, bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. Hoje é um dia 14 de junho. 14 de junho me faz lembrar aniversário da minha querida irmã Maria Lúcia de Toledo, a caçulinha da família, que já habita aí as paragens espirituais. A você, minha querida Maria Lúcia, Lucinha, meu abraço, meu amor, minha eterna afeição. E peço a ti que receba aí o recém-chegado, né? Mais um irmão que demandou a pátria espiritual. No último 26 de maio, era uma quarta-feira, uma terça-feira, 26 de maio, fomos surpreendidos com a notícia de que meu irmão Antônio Salvador de Toledo, para nós Billy, para nós Dodô, havia sofrido um mal súbito e socorrido ainda na rua. Quando ele pediu socorro, ele foi levado à unidade médica da pequena cidade Presidente Médici, em Rondônia, estado de Rondônia, e foi logo entubado e trazido de volta à vida, segundo os enfermeiros explicaram e o médico depois confirmou. Passamos aquele dia todos apreensivos, acompanhando os números, os dados clínicos, até que no fim da tarde, a notícia que a gente não queria ouvir, ele tinha expirado. E aí? E aí? Eu estou com um programa no ar há quanto tempo? Dizendo que a vida continua. Tentei me ajustar, porque eu vou às pressas, como é que eu viajo, como é que eu não viajo, minha esposa se prontificou aí também. Começam as notícias a correr aí, eu fui entrando em sintonia com meus amigos espirituais, fiz uma prece, e desde então eu estou em prece. Tudo que eu tenho feito desde esse último 26 é em homenagem, em memória a esse meu irmão. Consegui um voo para 27, fui. Cheguei em Rondônia, no pós-funeral. Meu irmão Sidney lá estava, com meu sobrinho, minha sobrinha, uma série de amigos, todos nos esperando. Fomos tomando pé de tudo, fomos ver sua casinha, onde ele morou esses últimos anos, últimos 2 anos, muito modesto. Tinha uma cachorrinha lá, já sentindo a falta do seu dono. Mexi nas suas coisas, peguei uns livros. Tinha lá uns livros que eu mesmo havia passado às suas mãos, A Caminho da Luz, e outros mais que depois eu mostro. Um livro do professor Rino Curti, que ele dedicou ao meu irmão Salvador Billy, com autógrafo, dedicatória. Eu trouxe para cá. Peguei alguns CDs que estavam lá espalhados. Ele gostava do Rony Fon. Então aqui tocando no meu rádio, no meu toca-CD no carro. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Peguei uns CDs também clássicos,
um CD de música francesa, ele gostava muito da música francesa. Je vais dessiner sur le sable ton visage que me sorriait. Ele é plus... Aí vai. Trouxe também uma revista que eu mesmo, algumas revistas espíritas que ele pegou em casa e levou para ler lá. Ele, então, continuava assim, um devorador de livros, um estudioso do espiritismo, mas também um portador de sérios transtornos da personalidade, da afetividade, sérios transtornos que só o espiritismo poderia explicar para nós, já que a psiquiatria, a psicologia transpessoal já parecem vislumbrar alguma coisa aí, porque não consegue explicar tudo. O cérebro é uma caixa, um hardware muito interessante, mas se nós formos penetrar mais a fundo na mente humana, nós vamos ver que ali reside um espírito que tem bagagem, que tem histórico, que tem um underground, uma grande bagagem das vidas passadas. Meu irmão, quando ele começou a sofrer os seus distúrbios, manias de perseguição, sonhos assim catatônicos, né? Sonhos horríveis, e aquelas sensações assim psicóticas, surtos psicóticos, era um ano de 78 para 79. Nós morávamos em São Paulo, num apartamento. E então ele mesmo se internou. Olha, Deus. Ficou bom, voltou a trabalhar. Teve uma recaída, aí não teve jeito. Ele pediu demissão, a empresa deu. Logo, rapidinho. E ele saiu para o mundo, foi morar um tempo em Brasília, um tempo em Rondônia. Em Rondônia ficou todos esses anos, mais de 40 anos, mas ele vinha a cada 2 anos, a cada 1 ano, às vezes, ele vinha para São Paulo. Ficava comigo, ficava na minha irmã, ficava no outro irmão. Se cansava, voltava para lá. Vinha, voltava. Eu posso dizer, meus amigos, que até 78 ele era o meu irmão, Dodô, ou Billy. Billy é o nome artístico. Ele é um grande compositor, um poeta. Eu vou até cantar algumas das músicas dele aqui. Eu bem me lembro no meu tempo de criança, quando tudo era esperança e um brinquedo de papel. Não faz de conta, tinha a terra, o mar profundo, a riqueza desse mundo pendurava num cordel. Felicidade pra viver eu não queria, tão somente a alegria de um viver só por viver. Está mudada a minha sorte, de maneira que agora, companheira dos meus dias, é a dor
E para que fosse bem mais triste a minha sina, já não é minha menina o coração que me amou. Esta é a canção Velhos Tempos. Eu diria a música que mais representa e expressa a alma do meu irmão Dodô. Ele já está na pátria espiritual, eu sei disso, porque eu falo isso aqui todo dia no programa. Talvez ainda esteja ressonando aquele período de perturbação que se segue à desencarnação. Ainda mais considerando que foi um mal súbito, ele então estava despreparado para a morte, vamos dizer assim. Não estava esperando, embora viesse doente há muito tempo. E eu trouxe aqui também uma gravação que eu fiz há pouco tempo de uma música dele que foi vitoriosa num festival de MPB em São Paulo, no interior também, na cidade de Ilha Solteira, ganhou, acho que o 3º ou 4º lugar. Mas era uma música que eu usei até no lado B do meu primeiro compacto simples. Estamos aí. Não contente muito com a repercussão, eu fiz questão de regravá-la numa roupagem nova, um mês atrás, quando eu também pensava muito nele. Curioso. Eu acredito que eu estava assim, já sendo envolvido numa atmosfera, num pressentimento de que ele partiria. E acho que aconteceu isso também com outras pessoas da família. Uma espécie de preparação. E eu, na música que eu vou logo mostrar para vocês, vamos ver se estiver aqui, eu já mostro já. Estamos aí, essa música também tem algo de espiritismo nela. Meu irmão foi um grande expositor, estudioso do espiritismo. A música é assim, quer ver? Era um baião. Estamos aí, por aí, vivendo, amando, sofrendo uma vida de dor. Estamos aí, por aí, levando o sorriso, mostrando tanta coisa sem cor. Estamos aí, por aí, nas calçadas, nas ruas, nas estradas, num deserto de solidão. Somos nós os que ontem na guerra lutamos, somos nós os que hoje esquecidos amamos, inimigos, irmãos. E aí vai, depois eu toco ela inteira. Nosso irmão Dodô compunha, cantava, criava os irmãos mais novos, compôs para a mãezinha nossa quando ela desencarnou e ele tinha 11, 12 anos. É isso mesmo. Tu estás no céu, mãezinha, mãezinha do coração. Tu estás feliz, eu sei, receba esta oração. Quando o papai desencarnou, ele também fez uma marcha rancho muito bonita. Um dia eu vou colocar aqui, ou vocês podem visitar aí o canal Rubens Toledo, Os Naturais, onde eu já tenho lá uma porção de seguidores. Mais de 500. Para mim é um orgulho. E são mais de 500 vídeos publicados. Eu também havia escrito uma música que eu mantinha em segredo, porque eu não queria que ele ouvisse. Ele às vezes ouvia muitas das coisas que eu fazia e dizia: eu gostei, hein? Gostei do seu arranjo, gostei disso. Mas essa aqui eu nunca mostrei para ele. É um rock. Demorei
muito pra saber o que foi que te fez mudar assim, pra viver entre nós era bom demais. E o mundo foi tão ruim. Meu irmão, meu irmão. Eu não sei nem se eu deveria continuar esse programa, mas eu tenho que gravar. Por conta da sua partida, eu parei de publicar aqui os vídeos. Vocês viram, 2 semanas em branco. Estive 2 semanas em Rondônia. Foi um período em que, embora fosse de luto, pós-funeral, nós conseguimos, eu e meu irmão, meu sobrinho, minha sobrinha, todos gostam de cantar, muito de usar o violão, a música. As crianças também gostam de música e a minha presença lá incentivou mais ainda. Mas em todas as conversas eu tinha que falar da vida pós-mortem, que ela estua, vibrante, mesmo estando num ambiente predominantemente evangélico. Aliás, meu irmão foi velado na Igreja Batista Nacional. Os irmãos lá de Presidente Médici, os amigos, e a minha ex-cunhada, que é pastora da igreja, providenciou um velório dentro da igreja, do templo batista. E fizeram uma despedida muito digna para ele. Eu cheguei, mas as cerimônias já haviam se encerrado. Eu visitei o cemitério público da cidade e vi, num entardecer muito lindo, era um entardecer muito belo, no crepúsculo, eu vi o seu túmulo branquinho ali. Fui à casa que ele morou, como eu já disse. Ali também oramos muito, senti o cheiro nas coisinhas dele. Então comecei a refletir, nós, espíritas, cremos na vida eterna, na vida imortal, claro, mas nem por isso estamos imunes à dor. A dor bate a saudade, você sente a falta. Você sabe que o reencontro é certo. Você sabe que essas brisas que de vez em quando roçam nosso cabelo, pode ser a presença deles nos visitando. Por isso eu voltei de Rondônia ainda mais fortalecido. Porque eu senti a necessidade de falar, como nunca, da vida espiritual. Porque se eu, espírita, sou tocado na dor com a ausência de um ente querido, imagine os outros que têm uma ideia muito vaga da vida espiritual, sabem que a vida continua, mas não têm ideia como. A minha irmã mesmo, adventista, que sofreu muito com o baque dessa perda, disse para mim, ele dorme. Deve estar dormindo mesmo, mas vai despertar. Como na música do Rony Fon. Eu acordei. Está no CD que eu encontrei lá. Meu irmão ouvia muito essa música. Que horas são? Rony Fon cantando. Ele também vai acordar. Que horas são? Onde estou? O que aconteceu? Ai, minha cabeça. Ou, ai, estou com falta de ar. Alguma sensação física ainda vai repercutir lá, no espírito desencarnado. Mas é só uma sensação. E os amigos espirituais ali presentes, amigos queridos que já nos antecederam, estão lá. Opa, seu Salvador, seu Antônio, ou seu Dodô, você já está na vida nova. Bem-vindo.
Então eu fiquei lá esses dias em Rondônia, mesmo porque a passagem de retorno estava fixada para o dia 12, eu não podia sair antes. Senão pagava multa e eu sou um aposentado. Devo agradecer também aos irmãos, então, batistas, né, da igreja protestante, os evangélicos, porque eles também sofreram. E sofrem à sua maneira, fizeram um culto. Eu, à minha maneira, fiz as minhas preces, continuo em vigília constante. Posso dizer que essas fases do luto, para mim, não tem muito sentido, não. Negação, aceitação. Porque o espírita, ele é, de alguma maneira, esclarecido. Ele tem uma filosofia de vida diferente. Ele tem a mente alargada. Ele sabe o que se passa com o espírito pisando do lado de lá. A minha irmã, pobrezinha, ela dizia, ele dorme. Dorme? Até quando? Até quando Jesus vier, então, para despertar aqueles que dormem. E aí, com a volta de Jesus, há uma ressurreição coletiva. Não explica, aliás, poderia dizer, mas os que morreram antes de Jesus vir à Terra, os conterrâneos e contemporâneos de Abraão, etc., Moisés, aqueles que nem aceitam Jesus, porque há religiões que são religiões anteriores ao cristianismo e permanecem até hoje. Tem os irmãos aí muçulmanos que também respeitam Jesus como um Messias, como um profeta, mas não como um Messias, né? Bom, resultado, eu expliquei a ela, esse é o ponto de vista, tá bom. Eu não creio na visão espírita, ela disse, porque na visão espírita ele ainda teria que voltar à Terra, começar de novo. Aí isso ficaria indeterminado. Quando é que as pessoas... Ela disse, no reino dos céus, onde tudo é blandícia, tudo é beleza, né? O carneirinho comendo grama ao lado do leão, aquelas coisas. Né? O Éden. Eu disse, minha irmã, não é assim que a gente pensa. Se quiser saber, se fosse uma morte, mais uma enfermidade longa, talvez aí ele fizesse uma transição mais simples. Do jeito que foi, ele vai se dar conta de que agora tem que se adaptar à vida espiritual, que é mais fácil. Quando nós voltamos à vida corporal, reencarnando, a gente sente uma grande dificuldade. Demora para andar, demora para comer, demora para deglutir alimentos sólidos, tudo acontece, 2 anos, 3 anos, aprende a falar a língua, aprende a desenvolver o senso, o instinto, vai voltando, e à medida que o corpo desenvolve, a inteligência também vai se assenhoreando do corpo e dominando a habilidade das coisas, né? Assim é quando nós voltamos ao corpo físico. Quando voltamos à pátria espiritual, a adaptação é mais rápida. Por quê? Lá é a nossa verdadeira pátria. Nós somos, antes de tudo, espíritos livres. O corpo é que é uma situação anômala. Anômala, não vou dizer anômala, porque tudo é natural, mas é uma situação mais difícil, porque o espírito age sobre o corpo para se manifestar. No mundo do espírito, ele já está no seu meio próprio. Ele não precisa de escafandro, tubo de oxigênio, um monte de coisa que a gente usa no corpo. Lá é espírito. Pensamento flui através do fluido cósmico, que é o meio etéreo em que ele se encontra. O pensamento é tudo, ele se relaciona.
os órgãos não estão limitados apenas aqui, ó. Não, o espírito sente através de todo o espírito. Tem um ensaio de Allan Kardec sobre isso, na questão 222 do Livro dos Espíritos. Bom, eu vou pôr aqui a música Estamos Aí, do meu irmão, mas antes, quero dizer que em outros lugares se cantou muito essa música aqui, ó, que é conhecida, inclusive, no meio católico. Eu me lembro que lá no interior paulista, uma igreja lá costumava cantar essa balada bonita, que diz assim: sempre que eu vejo um irmão estender sua mão na calçada, triste, companheiro sem rumo, implorando ao mundo caridade. Lembro que foi ele quem disse: os seus passos seguisse sem parar, dando sem ver raça ou nome a quem chora e tem fome, o amor imortal. Ele é a luz deste mundo, fonte de eterna verdade, paz para todos os homens, sol de infinita bondade. Ele é a luz deste mundo, fonte de eterna verdade, paz para todos os homens, sol de infinita bondade. Yeah. Aí. Então, até a próxima live, se Deus quiser. A gente volta a falar do nosso irmão Billy, que estará para sempre em nosso coração. E a ele eu já mando meu abraço. Dodô, fique bem, meu irmão, fique bem. A vida segue. Você sabe disso. Estamos aí, por aí, vivendo, amando, sofrendo uma vida de dor. Estamos aí, por aí, levando o sorriso, mostrando tanta coisa sem cor. Estamos aí, por aí, nas calçadas, nas ruas, nas estradas, no deserto de solidão. Somos nós os que ontem na guerra lutamos, somos nós os que hoje, esquecidos, amamos, inimigos, irmãos. Somos nós os mais tristes palhaços do mundo sem sol, afogados em contos pintados de falso cristal, caminhamos perdidos, amantes da morte igual, e distantes da paz do futuro, esperando o pior. O castigo, a herança dos antigos, a esperança dos que criam uma filosofia. Só nós, nem a nós, somos nós, só nós, só nós, nem a nós, somos nós, só nós.
só nós, só pra nós. Somos nós os mais tristes palhaços do mundo sem som, afogados em contos pintados de falso cristão, caminhamos perdidos, amantes da morte igual, e distantes da paz do futuro, esperando o pior, o castigo, a herança, os antigos, a esperança dos que criam numa filosofia. Só nós, é a nós, somos nós, é só nós, só nós, é a nós, somos nós, é só nós, é só nós.